E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Língua Portuguesa Projeto Leia. Aqui é a professora Gislane e estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Já assistiu às nossas outras aulas? Se não, aproveite para se inscrever no canal e assista, porque tem muita coisa bacana por lá. Bom, nós estamos falando sobre significados e contextos e vamos falar nessa aula um pouquinho mais sobre esse assunto. Você já parou para pensar que é tão importante nós sabermos o significado das palavras quando nós estamos lendo um texto ou quando alguém está falando alguma coisa conosco? Porque se a gente não sabe o significado das palavras, nós não conseguimos compreender exatamente o que está escrito ou o que a pessoa quer falar. E isso tem acontecido muito nas provas, nas avaliações, eu tenho observado muito isso, que os alunos não entendem o que o texto quer dizer porque às vezes não conhecem o significado de uma palavra. Isso é falta de leitura também, porque quando nós temos o hábito de ler, nós começamos a compreender o significado das palavras de tanto ver aquela palavra repetida em vários lugares, sendo usada em contextos diferentes, nós começamos a compreender o significado. Mas quem não tem o hábito de leitura, sempre vai encontrar essa dificuldade em identificar o significado das palavras. Tem uma maneira que é identificar o significado pelo contexto, ou seja, pela situação em que a palavra foi usada. E é isso que nós vamos treinar nessa aula, essa dica que eu quero deixar nessa aula. Então, nós vamos fazer a leitura de algumas palavras e ver o significado dessas palavras e depois identificar o significado dentro do contexto de algumas frases. Acompanhe essa aula e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Então, começando aí, eu coloquei um desafio. Você sabe identificar o significado de uma palavra? Venha ver se você sabe. E eu coloquei aqui, ó, a palavra vão. Você já ouviu essa palavra? Pode deixar na tela aí para nós, Ana. Vão. Essa palavra ela pode ser usada com significados diferentes dependendo do contexto. Então, eu coloquei aqui, ó. Os alunos passaram pelo vão da porta para entrar na sala. Aqui a palavra vão foi utilizada em um sentido, certo? Eles achavam que haveria uma resposta, mas era apenas um vão de esperança, né? E ainda tem uma outra expressão que a gente pode usar, né? Pode usar essa palavra vão, no sentido assim, ó. Fizeram tanto esforço, mas foi tudo em vão. Então, essa palavrinha vão sempre aparece nos textos e os alunos não sabem o significado dela. Então, aqui, ela apareceu com significado. Os alunos passaram pelo vão da porta, quer dizer, por um espaço estreito, pequenininho, apertado, né? Entre a porta e, vamos dizer assim, a parede. Eles achavam que haveria uma resposta, mas era apenas um vão de esperança, quer dizer, um pequeno espaço, um pequeno fio de esperança, né? E quando eu uso, eles fizeram muito esforço, mas foi tudo em vão, quer dizer, que de nada valeu a pena, que não resolveu. Tá vendo como essa palavra vão, ela pode mudar de significado dependendo do contexto em que ela é usada? A palavra periféricos. Os bairros periféricos da cidade precisam de mais investimento. Nesse caso aqui, periféricos, está significando aqueles bairros que estão mais afastados do centro, em volta da cidade, na periferia, né? E aqui, o mouse e o teclado são dispositivos periféricos do computador. Ó, tá vendo que aqui foi usado no sentido de dispositivos que estão mais afastados ali da CPU, né? O mouse e o teclado. Então, aqui já foi em outro sentido. Palavra definir. O professor pediu para os alunos definir o conceito, e aqui ficou, ó, o professor pediu para os alunos definirem o conceito de poesia. Definir seria dizer o que é, designar o conceito de poesia. Precisamos definir as regras do jogo. Aqui, definir foi no sentido de estabelecer antes do jogo começar. Tá vendo? Como são dois conceitos, dois significados diferentes. Cada aluno recebeu a palavra específico. Cada aluno recebeu um tema específico para a pesquisa. Seria um tema individual, um tema separado para fazerem a pesquisa, né? Um tema diferente do outro. Ele comprou um remédio específico para a dor de cabeça. Aqui, ele quis dizer um remédio que serve
apenas ou que serve especificamente para a dor de cabeça. Essas palavrinhas sempre vão aparecer e muitas vezes os alunos ficam em dúvida sobre o que elas significam e por isso erram em questões, não compreendem o texto que estão lendo. Então eu trouxe algumas palavrinhas que eu vejo que os alunos têm dificuldade de compreender. Agora nós vamos fazer umas atividades tentando definir qual é o sentido que foi usado. Olha, durante a aula, a professora explicou que é importante definir um objetivo antes de iniciar uma pesquisa. Nesse contexto, nessa situação da frase, a palavra definir significa o quê? Copiar um conceito, estabelecer com clareza, eliminar algo ou perguntar sobre algo. Então, a professora explicou que é importante definir um objetivo, quer dizer, você achou sua resposta aqui? Estabelecer com clareza um objetivo antes de iniciar a pesquisa. A palavra definir foi usada nesse sentido. Vamos ver a próxima. Muitos trabalhadores vivem em regiões periféricas e enfrentam dificuldades no transporte público. Nesse contexto da frase, a palavra periféricas foi usada em que sentido? Localizadas no centro da cidade, situadas longe do centro, próximas à escola, próximas a áreas comerciais. De novo, né? Regiões periféricas são aquelas situadas longe do centro da cidade. Tá vendo? Vamos ver outro exemplo aqui. O armário tem um vão grande onde caberá uma mala inteira. No contexto da frase, a palavra vão significa o quê? Tá vendo que aqui a palavra vão foi usada como espaço vazio, ferramenta de montagem, peça decorativa ou material de construção. Então, esse vão aqui foi usado como espaço vazio, né? Que caberá uma mala inteira, tá vendo? Então, aqui a palavra vão já foi usada com outro significado. E nós identificamos pelo contexto da frase. Número 4. Para essa receita, é preciso usar um tipo específico de farinha. No contexto da frase, a palavra específico significa o quê? Qualquer tipo de farinha. Uma farinha indicada para uma finalidade, uma farinha feita para várias situações ou uma farinha encontrada em qualquer lugar. Bom, se ele fala para essa receita, é uma receita específica, não é? É preciso utilizar um tipo específico de farinha. Nesse caso, é um tipo que é indicado para uma finalidade, que não é qualquer tipo de farinha. E nem uma para várias situações, mas para essa receita especificamente. Tá vendo? A número 4 é a mesma, a professora já falou sobre ela. E aí, nós aprendemos nessa aula a identificar o significado das palavras a partir do contexto ou da situação. Nós vimos que, para identificar o significado, nós lemos a frase e, dentro daquele contexto, eu vejo qual é a melhor definição que se encaixa. Muitas vezes, os alunos têm preguiça de ler e preguiça de tentar identificar o significado de uma palavra, lê o texto, não sabe o significado, passa por cima. Mas isso atrapalha a compreensão global do texto, ou seja, você entender o que realmente o texto está querendo dizer. E atrapalha também na hora de responder as atividades de leitura e interpretação. Então, a partir de agora, tente utilizar o contexto, a situação para entender o significado da palavra. E preste atenção, porque às vezes uma palavrinha ela pode ter diferentes significados, a gente chama isso de polissemia, dependendo da situação em que ela é usada. Espero que você tenha entendido, compreendido e que não erre mais esse tipo de atividade. Te aguardo para a nossa próxima aula.